Sei lá. Eu acho melhor isso. Esse aqui tem que ter. Esse é curtinho. Esse é curtinho. 4 páginas. Agora esse aqui é 7 páginas. Cheio de pau. Esse é lento, você economiza. Cheio de pau, então. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 29 de junho de 2015. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de junho de 2015. Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de junho de 2015. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2015, na Sala Augusto Daré, da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso, número 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vani, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Cabani, Ricardo de Souza Genovez, Josivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal e em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, a qual foi presidida pelo vereador Marcos Rogério Soares de Góes e secretariada pelos vereadores Norberto José Cabani e Wilson Barbirato. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de junho, que, discutida e submetida à votação nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidades de votos. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, deu entrada nas seguintes proposituras: moção de apelo do vereador José Antônio Tavano ao governador do Estado, para que ele reveja a política adotada para a distribuição de remédios, que além de acarretar em atraso nas entregas e desabastecimento das farmácias do SUS, causa transtorno aos usuários, aos profissionais de saúde e ao governo municipal. Moção de aplauso do vereador Wilson Barbirato ao governador do Estado, pela assinatura do decreto de desoneração tributária, iniciativa que beneficiou o município de Lençóis Paulista e, indiscutivelmente, terá reflexo político também em nosso próprio município, com a geração de emprego e renda. Projeto de lei número 34, do vereador José Antônio Tavano, denominando Praça Pompeu Ponciano, a área localizada na confluência da Avenida Coronel Virgílio Rocha com as ruas Ângelo Guiotti e Virgílio Ney. Projeto de lei número 35 do vereador Júlio César Sais, denominando Praça Aparecida Moreto de Oliveira, a área localizada na confluência da Avenida Coronel Virgílio Rocha com as ruas Bélgica e Espanha. Conforme dispõe o artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário efetuou a leitura das seguintes proposituras: indicação número 47 do vereador Ricardo de Souza Genovez, solicitando a inclusão dos trechos das ruas Edevaldo Fantini e Carlos Coneglian, que fazem divisa com o Caíque Cristo Rei, no rol de vias públicas a serem recapeadas no exercício de 2015. Indicação número 48, do vereador Carlos Augusto Maganha Vani, solicitando a implantação de um ponto de embarque e desembarque de passageiros
do ônibus circular nas imediações do Jardim Vale Verde. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 33, que denomina Pista de Skate André Giglioli Carpanese, o Kiko, a pista para a prática de skate localizada na Praça das Palmeiras. As comissões permanentes competentes. Amparado no disposto no artigo 61 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação, nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, as seguintes proposituras. Projeto de lei número 30, que estabelece a possibilidade do agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência, já cadastrados nas unidades de saúde do município de Macatuba. Projeto de lei número 31, que institui o Dia de Marcha para Jesus. Projeto de lei número 32, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social. Colocadas individualmente em votação, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, as proposituras acima relacionadas foram aprovadas por unanimidade de voto. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ata e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Projeto de lei do Executivo, número 36, aprova o Plano Municipal de Educação de Macatuba e dá outras providências. Projeto de lei número 36, 2015, aprova o Plano Municipal de Educação de Macatuba e dá outras providências. Tarcísio Mateus Abel, prefeito do município de Macatuba, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foi conferidas por lei, fazer saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante no anexo 1 desta lei, com duração de 10 anos. Parágrafo único. São diretrizes do Plano Municipal de Educação. Primeiro, erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4. Melhoria da qualidade da educação. 5º, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. 6º, promoção do princípio de gestão democrática da educação pública. 7º, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8º, autorização dos profissionais, 8º, valorização dos profissionais da educação. Artigo 2º. As metas previstas no anexo 1 da lei serão cumpridas no prazo vigente deste Plano Municipal de Educação, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Artigo 3º. O município, em articulação com a sociedade civil e através do Conselho Municipal de Educação, procederá à avaliação periódica de acordo com o disposto no presente Plano Municipal de Educação. Parágrafo único. A avaliação realizar-se a cada 2 anos a contar da vigência desta lei, cabendo à Câmara Municipal aprovar as medidas legais decorrentes com vistas à correção de deficientes distorções. Artigo 4º. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual do município serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes no Plano Municipal de Educação. Artigo 5º.
o município empenhar-se-á na divulgação deste plano e da progressiva realização de seus objetivos e metas para que a sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7. Revoga-se as disposições em contrárias. Prefeitura Municipal de Macatuba, 19 de junho de 2015, Tarcísio Mateus Abel, Prefeito Municipal. Exposição de motivo. Senhor Presidente, temos nesta oportunidade a honra de encaminhar a essa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação de Macatuba com duração decenal. A elaboração e a construção do documento, ora submetido à aprovação, decorreu da necessidade de subsunção municipal aos ditantes da Lei Federal nº 13.005 de 2014, a qual dispõe sobre o novo Plano Municipal de Educação. Esta lei traz o mandamento de que os estados, o Distrito Federal e os municípios, a partir de sua publicação, devem elaborar os planos locais de educação, tudo com um fulcro à implementação de melhorias na educação racional, reza seu artigo 8º. Artigo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar os seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas nesta PNE, no prazo de 1 ano, contado da publicação desta lei. Neste sentido, e em entendimento à legislação educacional vigente, o presente Plano Municipal de Educação, com base na análise da real eficácia do Plano Nacional de Educação vigente na década de 2001 a 2010 e nas metas diretrizes à estratégia da Lei Federal nº 13.005 de 2014, foi elaborada e agora apresentada. A atividade de elaboração fora organizada pela equipe de Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a comissão nomeada pelo Decreto Municipal nº 3.166 de 2015, que envolve os trabalhos visando a elaboração deste documento, partindo de uma análise efetiva da realidade local, o que permitiu a construção de um diagnóstico da situação atual e o estabelecimento de metas e estratégia para os próximos 10 anos. Também, no dia 18 de junho do ocorrente ano, foi realizada a Conferência Municipal de Educação na Escola Municipal Caíque Cristo Rei, situada na Rua Lourenço Bento, número 397, no Jardim Bocaiúva, na cidade de Macatuba, São Paulo. Com a expansão do presente projeto de lei que dispõe quanto ao Plano Municipal de Educação, considerável participação democrática dos munícipes, bem como do Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb e do Conselho de Alimentação Escolar, bem como de representante da Secretaria Municipal de Finanças. De certo, vale ressaltar que, ao elaborar o presente plano, vislumbrou-se também e, sobretudo, o estabelecimento de um planejamento duradouro para a área da educação e de forma que seja possível e viável, ao longo de uma década, garantir avanços em benefício de toda a sociedade. Ante o exposto, temos a convicção de que a aprovação do presente projeto de lei representará à sociedade de políticas de valorização da educação municipal em todas suas vertentes. Aproveitamos a oportunidade para antecipar nossos agradecimentos e reiterar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Macatuba, 19 de junho de 2015, Tarcísio Mateus Abel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 37 do Executivo. Regulamenta a assistência religiosa e espiritual nas entidades hospitalares e asilo municipal. Projeto de Lei número 37 de 2015 regulamenta a assistência religiosa e espiritual nas entidades hospitalares e asilo municipal. Faço saber a todos os habitantes de Macatuba
que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sancione e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Das características da apresentação da assistência religiosa nas entidades hospitalares e no asilo municipal. Artigo 1º. A prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares e no asilo municipal constitui-se no conjunto de ações voltadas às boas práticas de credos e cultos em prol de pacientes, de familiares e de servidores, assegurando a sua autonomia. Artigo 2º. A prestação de assistência religiosa tem caráter voluntário nos moldes da Lei Federal nº 9.982/2000. Parágrafo único. O serviço voluntário religioso é atividade espontânea, não remunerada, prestada nas entidades hospitalares e no asilo municipal, por pessoa física, maior e capaz, não gerando vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, ficando vedado o financiamento público de tais ações, conforme preconiza a Constituição Federal. Capítulo 2º. Da denominação do serviço de assistência religiosa nos hospitais públicos e privados e asilo municipal. Artigo 3º. O serviço de assistência religiosa nas entidades hospitalares e no asilo municipal será denominado Serviço de Assistência Religiosa, SARE, e será considerado ativo a partir da publicação desta lei. Capítulo 3º. Da vinculação e organização do serviço de assistência religiosa. Artigo 4º. O serviço de assistência religiosa vincula-se à administração superior dos hospitais e asilo municipal. Artigo 5º. O serviço de assistência religiosa compõe-se de: 1º, coordenadoria administrativa; 2º, equipe voluntária de assistência religiosa; 3º, apoio administrativo. Seção 1º. Da coordenadoria administrativa do serviço de assistência. Artigo 6º. Os trabalhadores do serviço de assistência religiosa serão operacionalizados através de uma coordenadoria administrativa com base em princípios aplicados à área de saúde, em consonância com os postulados de espiritualidades, teologia, ciência de religião e bioética. Artigo 7º. A coordenadoria administrativa do serviço de assistência religiosa será composta de representante da Igreja Católica, representante das igrejas evangélicas, representante de outros credos e representantes da administração superior dos hospitais e do asilo municipal. Parágrafo 1º. O número de representantes será de orientação da direção do hospital. Artigo 2º. Os representantes de cada um dos credos serão indicados pelas respectivas instituições religiosas. Artigo 3º. Caberá ao diretor-geral do hospital e do asilo municipal designar entre as representantes indicados os titulares e suplentes, bem como o representante da administração superior do hospital. Artigo 4º. Para integrar a coordenadoria administrativa do serviço de assistência religiosa, o representante de cada credo deverá assinar o termo de adesão, anexo 2, e comprovar o trabalho de assistência religiosa no hospital pelo período mínimo de 12 meses. Parágrafo 5º. A coordenadoria administrativa do serviço de assistência religiosa contará com um suplente para cada um dos seus credos que a compõem. Artigo 8º. A coordenadoria administrativa do serviço de assistência religiosa será coordenada por um representante religioso eleito pela maioria. Parágrafo 1º. O mandato dos integrantes da coordenadoria administrativa do serviço de assistência religiosa será de 24 meses. Parágrafo 2º. Na ausência da coordenadoria, a coordenação será exercida pelo segundo representante do mesmo credo. Artigo 3º. A designação da coordenadoria do serviço de assistência religiosa será formalizada por ato do diretor-geral do hospital e do asilo. Seção 2ª. Da equipe voluntária de assistência religiosa. Artigo 9º. A equipe voluntária de assistência religiosa será composta de pessoas cadastradas no serviço de assistência religiosa de acordo com o regimento interno. Capítulo 4º. Das competências, contribuições do serviço de assistência religiosa, seção 1ª,
da Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa. Artigo 10. Incumbe à Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa 1. Deliberar sobre as atividades de assistência religiosa de forma a oferecer solidariedade, conforto humano e espiritual, respeitando o individualismo e das convicções religiosas de cada um, no âmbito dos institutos, departamentos sem nenhum ônus para a entidade hospitalar ou do asilo municipal. Segundo, estabelecer os critérios para cadastramento do voluntário religioso. Terceiro, elaborar regimento interno e rotinas operacionais necessárias ao funcionamento de serviço de assistência religiosa. Quarto, cumprir e fazer cumprir o regulamento do hospital e do asilo municipal, demais normas organizacionais, bem como a presente lei. Quinto, promover cursos, seminários e palestras do âmbito de assistência religiosa gratuitamente em locais previamente definidos e autorizados pelos respectivos dirigentes. Sexto, promover a interação do serviço de assistência religiosa com as diferentes unidades do complexo hospitalar e do asilo municipal. Sétimo, coibir a prática do ato contrário ao interesse do hospital e do asilo municipal, proibindo a promoção pessoal dos integrantes do serviço de assistência religiosa, bem como negociação utilizando-se do nome da instalação do hospital e do asilo municipal. Seção 2ª. Da equipe voluntária da assistência religiosa, artigo 12, a equipe voluntária de assistência religiosa incumbe: primeiro, cumprir as deliberações do serviço de assistência religiosa. Segundo, oferecer solidariedade, conforto humano e espiritual, respeitando o individualismo e as crenças religiosas de cada um. Terceiro, servir de apoio aos familiares de paciente em situação crítica e de sofrimento. Quarto, desenvolver ação de ajuda espiritual, fazendo com que o profissional de saúde, independentemente do seu credo religioso, também conheça os valores espirituais do paciente. Quinto, promover a prática de celebração religiosa para os pacientes, familiares e servidores, desde que solicitado. Sexto, assessorar os profissionais da equipe multidisciplinar na solução de casos em que algum modo esteja implicando questões religiosas, espirituais e sociais. Seção 3ª do apoio administrativo. Artigo 13. A Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa poderá contar com suporte administrativo prestado por equipe de voluntário, nos termos do regime interno do hospital e do asilo. Capítulo 5º. Do cadastramento dos voluntários religiosos. Artigo 14º. O interessado em integrar o serviço voluntário religioso deverá formular requerimento endereçado à Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa, anexo 1, parágrafo único, preenchidos os requisitos estabelecidos em regimento interno, a coordenador encaminhará o requerimento à administração superior das entidades que, primeiro, determinará a atuação do requerimento. 2. Solicitará à Divisão de Recursos Humanos informação sobre a existência de registros cadastrais e de eventuais ocorrências. 3. Analisará a deliberação sobre a formalização ou não do termo de adesão. 4. Se deferido, determinará que a Divisão de Recursos Humanos proceda à formalização dos termos de adesão disciplinada pela Lei Federal número 9.608, de 1998. Artigo 15. Após a formalização do termo de adesão, a Divisão de Recursos Humanos encaminhará à Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa o processo para a ciência e anotação. Artigo 16. O voluntário religioso receberá crachá de identificação nos termos do regimento interno e, a cargo da Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa, ouvido os representantes do hospital e do asilo municipal. Capítulo 6º. Do funcionamento do Serviço de Assistência Religiosa.
Artigo 17. A Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa estará sediada em local determinado pela direção hospitalar e do asilo municipal. Artigo 18. Os dirigentes dos diversos serviços de assistência incumbe disponibilizar atenção e auxílio voltado ao desenvolvimento das atividades e serviços de assistência religiosa, apoiando e orientando, quando necessário, tais atividades. Artigo 19. A Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa se reunirá mensalmente para discussão de assuntos regulamentares, administrativos, internos e externos, bem como disciplinares e extraordinariamente, sempre que necessário. Parágrafo 1º. As decisões tomadas em reuniões ordinárias e extraordinárias serão por maioria e de seus membros. Artigo 2º. Na eventual ocorrência de empate decorrente de ausência dos membros ou de seu suplente, o voto de qualidade será do representante da administração. Parágrafo 3º. Os assuntos tratados na reunião serão lavrados em ata que será encaminhado ao diretor-geral. Artigo 20. Os integrantes da equipe voluntária de assistência religiosa e serviços de assistência religiosa será encaminhada pela Coordenadoria Administrativa os serviços do complexo hospital e do asilo municipal, obedecida a demanda religiosa. Artigo 21. A assistência religiosa será prestada diariamente, em tempo integral e em toda a entidade hospitalar e do asilo municipal, segundo a disponibilidade do voluntário e com observação da Superintendência Direção-Geral. Parágrafo 1º. A celebração religiosa obedecerá ao horário pré-estabelecido em rotina operacional, definidas pela Coordenadoria Administrativa de Serviços de Assistência Religiosa. Artigo 2º. As celebrações religiosas serão realizadas em locais apropriados definidos pelos dirigentes dos institutos, departamento do hospital. Ficarão suspensos o serviço de assistência religiosa durante o procedimento fundamental realizado na entidade hospitalar e no asilo municipal, devendo ser aguardada a respectiva liberação. Parágrafo 4º. Salvo autorização especial do responsável de cada unidade hospitalar, durante a assistência religiosa, não será permitido o uso de instrumento musical, tampouco de rituais incompatíveis com o ambiente. Artigo 22. Desde que chamado, o visitante religioso, não integrante da equipe voluntária de assistência religiosa, deverá obrigatoriamente apresentar sua identificação religiosa nas portarias dos institutos, departamento do hospital. Parágrafo único. Em situação urgente, a assistência religiosa poderá ser prestada fora dos horários normais de visita, desde que respeitada as limitações locais e clínicas do paciente. Artigo 23. O acesso dos representantes religiosos nos setores de terapia intensiva e correlatados ficará condicionado às determinações dos respectivos dirigentes. Capítulo 7º. Do acesso às informações confidenciais e à sua divulgação. Artigo 24. O acesso à informação, quer sobre o paciente, quer sobre a entidade hospitalar e no asilo municipal, não garante ao voluntário religioso direito sobre a mesma, nem confere autoridade para liberar acesso a outras pessoas. Artigo 25. É de responsabilidade do voluntário religioso cuidar da integridade confidencial e disponibilidade dos dados e informação, devendo comunicar por escrito à Coordenadoria Administrativa do Serviço de Assistência Religiosa quaisquer irregularidade, desvio ou falha identificadas. Artigo 26. A revelação do segredo do qual o voluntário religioso se apropriar em razão de sua atividade no hospital institui motivos para rescisão do termo de adesão, além da
cominação legal da espécie. Capítulo 8º, das disposições gerais. Artigo 27. É vedado tentar modificar o credo religioso ou retirar, transferir ou substituir objetos religiosos do paciente. Parágrafo único. Somente a enfermeira ou acompanhante autorizado, se necessário com ciência do enfermo em sua função de exigência do tratamento, poderá recolher e guardar os objetos religiosos para posterior devolução ao paciente ou familiares. Artigo 28. A utilização do nome, logomarca e símbolo dos órgãos governamentais do hospital e do asilo municipal ou de seus institutos, departamento, em material de divulgação externa é vedada aos integrantes do serviço de assistência religiosa, exceto nos casos previamente autorizado pelo superintendente. Artigo 29. É vedada a emissão de opinião vinculada ao credo religioso, valendo-se da condição do voluntário de serviço e assistência religiosa. Artigo 30. O voluntário religioso que incorrer em faltas disciplinares estará sujeito às normas do hospital e do asilo municipal, nos termos do regimento interno, no que couber, sem prejuízo das demais condições legais. Capítulo 9, das disposições transitórias. Artigo 31. A primeira coordenadoria administrativa do Serviço de Assistência Religiosa será indicada mediante eleição dentre os componentes da atual assistência religiosa, obedecida à representatividade do credo, estipulando no artigo 7º da presente lei. Parágrafo 1º. Caberá ao superintendente designar os membros titulares e suplentes, bem como os representantes da administração superior do hospital e do asilo municipal. Parágrafo 2º. Não será permitida a presença no serviço de assistência religiosa, quer na coordenadoria ou na equipe voluntária de religião, sem a celebração de termo de adesão. Artigo 32. Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. Macatuba, 19 de junho de 2015. Tarcísio Mateus Abel, prefeito municipal. Exposição de motivos. Nobres vereadores, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas, privadas, bem como no asilo municipal. Justifica-se, pois, uma vez que a assistência religiosa e enfermos representou sempre uma forma tradicional de confortar nos momentos de maior aflição. A presença reconfortante daqueles que prestam assistência religiosa junto aos enfermos nos hospitais e asilo, porém nem sempre pode ser feita com desembaraço, em que pese nossos órgãos públicos municipais terem conhecimento sobre a liberdade de crença e culto, assegurando pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º, a que se regulamente tal disposição, respeitando o comum acordo dessas, para dar cumprimento ao mandamento constitucional, a matéria ora retratada em caráter abrangente, de modo a estender-se a todas as religiões. Enfim, ressaltamos que, para que não haja elemento de perturbação da administração hospitalar e do asilo, que podem acarretar danos aos enfermos, deverá a entidade assistencial religiosa se atentar quanto ao comum acordo, sendo que me cumprir informar na oportunidade, reitero votos de estima e consideração. Tarcísio Mateus Abel, prefeito municipal. Acatando o disposto no artigo 111 do Regimento Interno, o senhor secretário fará a leitura das indicações 49 e 50. Indicação número 49, 2015. Indico ao senhor prefeito possibilitar a entrada das pessoas que aguardam atendimento médico no Centro de Saúde Dr. Osmar Francisco da Conceição, antes do início do expediente.
Macatuba, 26 de junho de 2015, vereador Jorgivaldo Teres de Santana. Justificativa. Desde o ano 2007, venho reivindicando da administração pública medida visando fornecer abrigo às pessoas que aguardam atendimento médico no Centro de Saúde Dr. Osmar Francisco da Conceição antes do início do expediente. A área externa daquele prédio público não possui qualquer estrutura que forneça proteção nos dias de chuva ou de muito frio, o que torna estressante a espera pelo início do expediente, principalmente quando os pacientes são recém-nascidos ou crianças pequenas. Apresentado na sessão ordinária no dia 29 de junho de 2015. Indicação número 25 de 2015, reitero a indicação encaminhada ao senhor prefeito solicitando a instalação de academia ao ar livre na Praça Juliano Lorenzetti. Macatuba, 29 de junho de 2015, vereador Júlio César Sais. Justificativa. Na sessão ordinária, no dia 4 de fevereiro de 2013, apresentei a indicação número 5, solicitando ao prefeito a instalação de academia ao ar livre em 3 áreas públicas distintas, sendo uma delas na Praça Juliano Lorenzetti. Na época, ressaltei que a procura por este equipamento tornou-se uma das principais alternativas às pessoas que não possuem meios para frequentar uma academia de ginástica convencional, tendo em vista que moradores nos Jardins Panorama e Vila Nova têm me procurado para indagar sobre a implantação da academia ao ar livre. Reitero a solicitação formulada no ano 2013, com a certeza de que tal benfeitoria irá contribuir para a revitalização da Praça Juliano Lorenzetti, apresentado na sessão ordinária no dia 29 de junho de 2015. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminho a seguinte propositura às comissões competentes. Moção de apelo do vereador José Antônio Tavano, apela ao senhor Geraldo Alckmin, excelentíssimo governador do Estado, que reveja a política adotada para a distribuição de remédios que, além de acarretar em atrasos nas entregas e desabastecimentos das farmácias do SUS, causa transtornos aos usuários, aos profissionais de saúde e ao governo municipal. Moção de aplauso do vereador Wilson Barbirato. Aplaude o excelentíssimo governador Geraldo Alckmin pela assinatura do decreto de desoneração tributária, iniciativa essa que beneficiou o município de Lençóis Paulista e indiscutivelmente terá reflexo positivo também em nosso próprio município, com a geração de emprego e renda. Projeto de lei do vereador José Antônio Tavano, número 34, denomina a Praça Pompeu Pociano, a área localizada na confluência da Avenida Coronel Virgílio Rocha, com as ruas Ângelo Guiotti e Virgílio Enei. Projeto de lei número 35, do vereador Júlio César Sais, denomina a Praça Aparecida Moreto de Oliveira, a área localizada na confluência da Avenida Coronel Virgílio Rocha, com as ruas Bélgica e Espanha. Acatando o disposto no artigo 2º no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, procederia a chamada dos vereadores inscritos para versar sobre assunto de livre escolha. Silvia Pedroso. Boa noite à mesa diretora, demais companheiros presentes nesta noite também aqui na nossa Casa de Lei. O que eu quero compartilhar com vocês já é do conhecimento aqui, eu creio que de todos, que há algum tempo eu, juntamente com o deputado estadual Pedro Tobias, hoje atual presidente estadual do PSDB, nós estamos pleiteando melhorias para a nossa rodovia aí, a SP-261. Já sabemos que houve reforma, ficou muito bom, mas aconteceu alguns fatores, né, que têm prejudicado a nossa população. Separou os bairros do alto da cidade com o restante da nossa cidade, né? E aí foi feito, eu tenho aqui, foi protocolado no DR, um projeto para melhorias, para reforma, seria fazer 2 dispositivos.
O primeiro, o Anderson está colocando ali, o primeiro dispositivo seria lá o que dá acesso à Avenida Coronel Virgílio Rocha, com os bairros do alto da cidade. Seria uma rotatória. Tá? Então, esse primeiro projeto teve um empresário que bancou, né, um técnico mesmo para a elaboração desse projeto, para que a gente estivesse protocolando no DR, para que a gente obtivesse a resposta. O outro dispositivo, tem uma foto, tem outro dispositivo, o Anderson está procurando ali, é ali no Trevo da Aguinha. Seria o segundo dispositivo, porque, conforme nós sabemos, está muito difícil para a Polícia Militar e para as ambulâncias, para terem acesso aos bairros do alto da cidade. Então, seria um outro dispositivo. E, para nossa... né, fiquei feliz, porque na sexta-feira eu recebi 2 ofícios como resposta. Tá bom? Então, para melhor visualização de vocês, o segundo dispositivo, só para vocês entenderem melhor, eu que me responsabilizei, tá? Tenho aqui os projetos, o projeto está todo aqui, depois, se alguém quiser dar uma olhadinha, tá? O segundo foi de minha responsabilidade, para que a gente estivesse enviando ao DR. Então, diz assim: prezada senhora, em atendimento ao ofício em referência, vimos por meio do presente informar que, após consulta às instâncias superiores deste departamento, quanto à possibilidade de contratação das obras necessárias para adequação do dispositivo de retorno no quilômetro 124,8 da SP 261, constatou-se a necessidade de aguardar a disponibilidade de recursos, uma vez que a referida adequação, de acordo com a TPU de dezembro de 2014, foi orçada em R$ 1.050.000. Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Essa TPU é uma tabela, tá? É uma tabela de acesso do DR. Então, foi feito o orçamento de quanto ficaria. Esse é aquele que dá ligação à Avenida Coronel Virgílio Rocha. Seria o primeiro dispositivo. Aí, do segundo dispositivo, do Trevo da Aguinha, um ofício, né, bem semelhante. Em atendimento ao ofício em referência, vimos por meio do presente informar que, após consulta às instâncias superiores deste departamento, quanto à possibilidade de contratação das obras necessárias para a adequação do dispositivo de retorno no quilômetro 125,9 da SP 261, constatou-se a necessidade de aguardar a disponibilidade de recursos, uma vez que a referida adequação, de acordo com a TPU de dezembro de 2014, foi orçada em R$ 1.100.000. Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Foi o diretor do DR que enviou. Então, nós sabemos que, neste ano, o orçamento está curto, né, para o governo, mas estamos, então, aguardando a disponibilidade de recursos. E, para isso, a gente tem visto, eu tenho corrido atrás, o deputado Pedro Tobias, hoje atual presidente estadual, também não tem medido esforços, né, e é um benefício para toda a população. Então, vamos estar aguardando, né? Mas é só para vocês terem conhecimento do que está acontecendo. Muito obrigada. Marcos Góes. Boa noite a todos, colegas de trabalho. Primeiro, parabenizar a companheira Silvia, né, por essa luta incansável a respeito desse projeto, né? Mas, para não passar despercebido, que eu acho justo também, né, os louros têm que ser repartidos para quem luta e para quem corre atrás de verdade, né? Nós tivemos também no dia 25, né, com o superintendente lá, o seu Armando, no DR, ali esteve presente eu e o nosso deputado Gondim, que tanto ajuda a nossa cidade também. A gente sabe o esforço que ele traz aqui para Macatuba, as conquistas, às vezes aí
com pessoas, né, na área da saúde, pessoas que realmente estão precisando, muitas pessoas aí, operação, exames. Então, é um deputado que tem nos ajudado bastante. E ele esteve aqui uns tempos atrás, e por coincidência a gente até conversou também com esse empresário, amigo de todos aqui, e a gente, nessa conversa, surgiu, se dava para marcar uma reunião com um superintendente, né, do DR, um pouquinho mais acima do DR aqui de Bauru, né? E eu confesso que passou um tempo, eu achei que isso nem iria acontecer, e a sua secretária nos ligou, e como já estava marcado, eu acho que quanto mais gente envolvida, quanto mais pessoas estiver lutando para a cidade, eu acho que é bem-vindo quem tem a ganhar é o município, né? Não é nenhum deputado ou outro deputado, não, é o município, é a população de Macatuba. Então, nós tivemos essa reunião, apresentamos o mesmo projeto que a vereadora Silvia apresentou da rotatória. Infelizmente, o superintendente ele já foi bem claro, ele disse que esse projeto da rotatória, a de cima, né, a de baixo, a gente não conversou, não seria viável por causa da segurança. Uma pena, realmente. Apresentamos também o projeto do Wilson, a gente levou junto, né, o projeto do Wilson, que é um viaduto. Eles ficaram bastante otimistas em relação a isso, ao viaduto, que seria uma parte mais fácil e menos prejudicial, não traria tanta segurança na pista. Enfim, eu acho que o deputado Pedro Tobias está de parabéns, o deputado Gondim também está de parabéns pelo esforço, nos ter acompanhado lá, ter se esforçado, lutado também a vereadora. Então, eu acho que quanto mais gente envolvida, mais pessoas envolvidas, nós temos também o nosso companheiro Wilson, que já teve várias reuniões ali no DR, ali em Bauru, o deputado Arnaldo Jardim também se propôs a ajudar. Então é isso, vamos torcer realmente para que dê certo, para que saia realmente essa, ou seja rotatória ou viaduto, mesmo com as condições difíceis hoje, o importante realmente é que dê certo, tá certo? Um minutinho, senhor presidente. Eu acho louvável tudo isso, mas eu acho que nós estamos se desgastando, né? Um para um lado, outro para o outro, e cada um trazendo uma ideia que é louvável, mas eu acho que deu para a gente se reunir, eu acho que em forma de apelo aos deputados, que tanto faz para nós, mas eu acredito que eles poderiam também ver a melhor viabilidade do que vem acontecer e partir por um projeto definitivo. Eu acho que o projeto que a dona Silvia apresentou e que vocês foram até o DR em São Paulo, na minha opinião, é um pouco inteligente, porque eu até estava dando uma olhada no projeto, tem uma placa de parada obrigatória na SP. Na rodovia. Então, eu acho que é impossível acontecer isso daí. Foi a resposta que nós tivemos lá também, vereador. Eu acredito que eu acho que tanto o Gondim quanto o Pedro Tobias, quanto ao Arnaldo Jardim, Fernando Cury, que a gente tem tratado também esse assunto, eles se reunirem e, junto com o DR, viabilizar isso aí, aquilo que fique melhor para o município e cada um liberar uma emenda aí que não seja muito aí. Você vê, a dona Silvia falou de 2 dispositivos aí que geram em torno de 1 milhão cada dispositivo. Esse dispositivo, esse viaduto que a gente está tanto... Se aproxima mais ou menos desse valor. Fica em torno de, segundo o Denis do DR, vai se aproximar em torno de 2,5 milhões também. E que é uma conta prévia que foi feita lá, companheiro, foi 1,5 milhão. O engenheiro que estava aí fez uma conta prévia, né, do viaduto, né, que eles acham que seria o mais viável, né? Que viria a caráter, viria para resolver, ia sair uma alça da Avenida Coronel Virgílio Rocha, e eu acho que, sei lá, viu, acho que precisaria discutir melhor isso aí, senhor presidente. Obrigado. Tá certo. Obrigado a todos também. Exato. Então, eu não vejo que é impossível. Não é. Não fui eu, né? O projeto está aqui, tá bom? E temos 3 na Eletro Santa Clara, um dispositivo que dá outra rotatória acesso à Avenida Padre Salúcio e outra rotatória que dá acesso à Facol. E a mesma rodovia, né? Então, eu estou otimista, estamos no aguardo.
Não, a gente só está passando a resposta que nós tivemos a respeito da rotatória, por causa do pare ser na... Eu até abordei esse assunto no dia, porque Lençóis realmente tem o pare na pista, né? Só que ali o superintendente falou que é praticamente impossível. É uma pena que, se desse certo, realmente resolveria, e seria bem mais barato, né, a rotatória. Mas, enfim, o importante é que saia, né? Eu também gostaria de fazer um comentário, porque todos os companheiros estão lembrados no passado, né? Até serviu de chacota naquele momento que eu pedi uma cancela eletrônica, e aí os jornais trabalharam nesse assunto de uma forma pejorativa, mas a gente vê a necessidade. Tanto é que na oportunidade eu falei, independente, lógico que a gente quer realmente que não seja dividido a cidade. Esse realmente seria o fator primordial. Agora, como vai fazer, recurso mais em conta, enfim, eu acho que todos estão preocupados com isso, né? A hora de chegar um falecimento aí de pessoas importantes, né? Aí, com certeza, esse 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões já não vai ser mais nada. Ele acaba acontecendo, né? Então, infelizmente, as pessoas que moram lá em cima são pessoas carentes, é por isso que vai ser tão difícil acontecer isso aí, infelizmente. E também quero parabenizar o trabalho de todos que estão preocupados com o pessoal do Altos da cidade. Parabéns a todos. Obrigado, Ricardo. Então é isso, pessoal. Então é só para esclarecer mesmo também que bastante gente está empenhada nisso, né? Obrigado. Amparado no artigo 61 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do inciso 2º do artigo 92 e do artigo 120 do Regimento Interno, projeto de lei número 33 do vereador Marcos Rogério Soares de Góes, denomina a pista de skate André Giglioli Carpanese Kiko, a pista para a prática de skate localizada na Praça das Palmeiras. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado em primeira votação. Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.